Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu, na realidade, vou responder aqui algumas perguntas que chegaram no meu Instagram, na minha caixinha de perguntas. Mas antes disso, tem uma coisa muito interessante. Olha esse vídeo que apareceu aqui para mim quando eu fui puxar as perguntas da caixinha. Apareceu um vídeo aqui de 4 anos atrás. Tá, deixa eu colocar ele aqui. Cadê? Vídeo de 4 anos atrás. Sou eu ali. Olha só, o que eu estava fazendo há 4 anos atrás? A mesma coisa. Estava eu lá na minha agência. A agência, um escritório super antigo, super ferrado, e lá estava eu, em 2021. Fevereiro de 2021, tá escrito aqui sextou, então era uma sexta-feira, no dia 26, tá? E lá estava eu. Mas, consistência sobre isso, tá? Então, 4 anos atrás eu estava fazendo a mesma coisa no mesmo mercado, né? Hoje eu tenho mais de uma empresa, mas eu ainda também estou no mercado de agências, e lá estava eu. Então, vamos começar aqui com perguntas e respostas. Esse vai ser um vídeo de Q&A, né? E a primeira pergunta que eu vou responder aqui é: qual a forma mais rápida de fazer 10 mil por mês? Então, qual que é a forma mais rápida de fazer 10 mil por mês? Eu imagino que essa pessoa que pergunta isso, ela está começando do zero, né? Então, para uma pessoa que está começando do zero, a forma mais rápida de você fazer 10 mil por mês hoje é através de inteligência artificial. O mercado de inteligência artificial, ele simplesmente é o melhor mercado para quem está começando, para quem não tem experiência de repente, para quem quer simplesmente com acesso a um computador e internet fazer grana. Você pode simplesmente aprender a montar agentes de inteligência artificial no WhatsApp e vender para empresas. Simplesmente existem 23 milhões, 22 milhões na realidade de empresas no Brasil, 22 milhões de CNPJs registrados hoje no Brasil, tá? Desses 22 milhões, 95%, existe uma pesquisa disso aí que 95% dessas empresas utilizam o WhatsApp como canal de conversa com seus clientes, de vendas com seus clientes e coisas do tipo. Então você pode simplesmente pegar e montar inteligências artificiais no WhatsApp para essas empresas e vender por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais por mês, de repente. Você está começando, você vai vender um pouco mais barato aí por 1.000 reais, de repente. Com 10 clientinhos de 1.000 reais por mês, né? 10 clientes ativos ali, você já tem os seus tão sonhados, de repente, 10 mil reais por mês, coisa que antigamente era muito difícil de fazer, né? Então, aqui aí teve outra pergunta aqui que foi bem próxima disso, né? Aonde está usando a inteligência artificial para os clientes? Qual parte do entregável? Então, eu uso hoje na minha agência, né, para dentro do WhatsApp. Então, o que a gente faz? A gente estrutura ali um funil de vendas. O que é um funil de vendas? Né? É um processo de aquisição de clientes onde o objetivo desse processo é a gente vender vender mais. Então, a gente estrutura um funil. De que forma? A gente estrutura campanhas de tráfego pago que mandam esses leads, que a gente vai chamar assim, né? As pessoas interessadas que vêm do tráfego pago de anúncios no Instagram, no Facebook, de repente no Google, de repente no YouTube. E essas pessoas que estão ali navegando nas redes sociais, elas vão receber anúncios. Esses anúncios a gente vai mandar para um WhatsApp, e dentro desse WhatsApp, quem vai fazer o atendimento dessa empresa é uma inteligência artificial, tá? Então, por isso que isso é interessante. Então, onde que a gente está usando inteligência artificial é aí dentro do WhatsApp, tá? Vamos lá, próxima pergunta aqui, vou responder mais algumas, pelo menos umas 2 perguntas aqui. Como sair do operacional na agência? Não consigo contratar para delegar. Então, isso aí é uma coisa interessante, né? Muita gente tem agência aí de marketing digital, agência, de repente, de tráfego pago, e tem uma dificuldade de conseguir sair do operacional, de delegar, de parar de estar o dia inteiro só trabalhando ali na operação e entregando o serviço para os clientes, e não consegue, de repente, estar de fato fora do operacional, né? E o que na minha concepção, é você estar fora do operacional? Eu considero que existem 3 níveis ali: o operacional, o tático e o estratégico. Se você já está no tático, em tese você já está fora do operacional, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma agência, vamos pegar a agência de funil aí, né, que vai fazer tráfego pago, que vai fazer inteligência artificial. Se você está numa agência que vende funil, o operacional dessa agência seria você ir lá e fazer as campanhas de tráfego pago, você ir lá e montar os agentes de inteligência artificial, você fazer a parte de apertar os botões mesmo, né? O tático é uma parte assim mais de coordenar e orquestrar tudo funcionando, às vezes até liderando algumas pessoas, né? Às vezes até liderando algumas pessoas, mas coordenando o dia a dia, estruturando e fazendo o dia a dia funcionar de uma equipe, principalmente. Quando você tem uma equipe, você pode dizer que você está no tático, porque você está direcionando e liderando aquelas pessoas ali. E o estratégico, vamos dizer que é o cérebro daquela empresa, né? Então o estratégico ele vem antes até do tático, que é qual a estratégia que a gente define. Então, qual que é a estratégia que a gente vai usar para os nossos clientes aqui? Qual que é a estratégia
de repente, que a gente vai usar para crescer a nossa própria agência, a nossa própria empresa. Então, o sair do operacional, para mim, já pode ser considerado quando a gente está falando de estar ali no tático, tá? Porque às vezes você vai estar no tático e você vai estar uma parte no estratégico também, se você está no tático. Alguma coisa de estratégia você tem que fazer, mas às vezes você não vai estar o tempo todo no estratégico. Eu até digo o seguinte, estar o tempo todo, 100% do tempo no estratégico, é algo que, assim, é um pouco difícil para acontecer dentro de uma empresa, né? Vamos pegar minha empresa de educação, por exemplo, que eu já estou mais ali nessa parte do estratégico, muito no estratégico, mas tem muita coisa tática e até operacional que eu faço. Se for ver, por exemplo, produzir um conteúdo aqui, de certa forma é operacional, porque eu não consigo delegar isso aqui para outra pessoa. Sou eu, é o meu rosto que está aqui fazendo essa produção de conteúdo, né? Então isso é operacional. Então, em toda empresa, certas coisas operacionais você vai ter que fazer. Mas, de fato, é muito mais inteligente você ficar um pouco menos no operacional e delegar o operacional para pessoas que têm funções operacionais de fato, para que você possa pensar mais no crescimento do negócio. Porque quanto mais tempo você está preso no operacional, menos tempo você tem para pensar na própria estratégia de crescimento do negócio e até em como que você alavanca o crescimento desse negócio usando mais pessoas, que de certa forma está ali no tático, como eu falei. Tá? Então, para mim, sair do operacional é isso. Opa, as caixinhas saíram aqui, mas eu vou voltar. Para mim, sair do operacional é isso, e você sair do operacional de fato depende de você ter time, tá? Demanda você ter time. Se você não tem time, simplesmente não tem como você sair do operacional, tá? Então esse é um ponto muito importante, muito interessante para você se atentar aí, tá? Deixa eu ver. O que mais aqui? Vamos ser operacional. Tá. Quais foram os seus maiores erros empreendendo? Então, a última pergunta aqui que eu vou responder. Maiores erros empreendendo. Bom, o primeiro deles foi o erro de não investir cedo, tá? E talvez você vai falar, mas isso não é um erro de empreendedorismo? É sim. O maior erro não foi investir cedo em cuidar da minha inteligência emocional. O que mais me travou de crescer no passado, de conseguir de fato ter resultado com essa parada aqui, empreendendo, fazendo mais dinheiro do que eu fiz e poder ter feito isso muito mais rápido, foi que eu não pensava que eu era capaz de fazer certas coisas. Então, toda vez que eu me deparava com um desafio, eu travava. Né? E hoje o que acontece? Eu me deparo com o desafio todo santo dia. Empreender isso aqui é comer merda por muitos anos, entendeu? E ainda assim eu me deparo com muitos desafios, mas o que eu escolhi fazer? O que eu decidi fazer? O que eu aprendi e me treinei a fazer? Quando o desafio chega, eu simplesmente não desisto, não travo. Eu busco a solução. E eu vou de frente para a solução. Né? Eu bato de frente ali com a solução e falo, cara, eu vou arrumar um jeito. Então eu converso com os meus sócios, a gente pensa num plano de ação e a gente está sempre tentando alguma coisa e pode passar até um tempo que as coisas estão indo mal por muito tempo, mas não tem problema. Eu até acredito que é o seguinte, o mundo ele precisa de mais positividade, cara. Tá ligado? Tipo, o que você vê do mundo hoje? É só negatividade, tudo tá ruim, o governo tá uma merda, sei lá, a inflação tá subindo, tudo tá difícil. Quem tá no poder tá fodendo tudo, o sistema tá te fodendo, e é isso mesmo, e é isso mesmo. Só que a gente precisa um pouco mais de otimismo sobre isso, né? E eu até tinha o otimismo, mas eu não tinha a coragem de dizer, cara, eu consigo. Então quando eu digo do otimismo é no nível máximo mesmo. E talvez o maior erro meu não foi investir em terapia mais cedo e coisas do tipo para poder desenvolver inteligência emocional e conseguir bater de frente com esses problemas, tá? Eu acho que esse foi um dos maiores erros. Eu lembro que lá em 2020, eu fui fazer minha primeira empresa de educação que deu errado, né? Que eu fui vender curso ensinando tráfego pago lá no mercado do Uruguai, da Argentina, do México e da Colômbia. Foram esses 4 mercados que eu escolhi para atuar. E, cara, no primeiro movimento que eu fiz ali, eu fiz um lançamento, né, de infoproduto e deu muito certo esse primeiro movimento em baixa escala. A gente colocou R$ 2.000, voltou R$ 18.000 de venda, foram vários alunos ali e tudo mais, foi bem legal. E eu falei, tá, beleza, eu vou fazer isso de novo em maior escala. Eu trouxe um investidor, levantei R$ 100.000 e a gente colocou R$ 100.000 e eu vendi 50 mil. Eu vendi metade. Eu vendi, na verdade, um pouco mais, mas teve um monte de taxa, imposto lá, que na Argentina não estava prevendo na época, uma loucura na época lá na Argentina, época de pandemia. E aí, cara, eu sei que a gente perdeu R$ 50.000. Aquilo me travou. Na verdade, eu fiquei anos travado, os próximos 3, 4 anos eu fiquei travado de produzir conteúdo igual eu estou fazendo aqui agora, porque aquilo me travou. Eu coloquei R$ 100.000 de tráfego, foram acho que 15 mil pessoas na minha lista lá, ou alguma coisa do tipo. Eu fiz um lançamento grande, coloquei muita gente e eu não consegui vender direito. Eu falhei, eu mudei um tanto de variável e cometi um erro gigante. E aí o que aconteceu? Eu não consegui simplesmente continuar, saca? Por causa dessa parada de inteligência emocional.
Eu não tive inteligência emocional para dizer, para entender que, cara, primeiro, eu não deveria ter. Eu fico muito, como se diz, muita ganância. Eu tava com muita ganância. Pô, coloquei 2 mil, voltou 18, eu vou colocar 100 mil, vai voltar, sei lá, pelo menos meio milhão. Então, muita ganância, muita prepotência. Né? Então, isso era um problema também que está atrelado ali à inteligência emocional. Não tá com os pés no chão. E depois, quando o erro aconteceu, eu tomei aquele tombo, cara. Eu voltei para casa naquela época. Isso foi no interior de São Paulo que eu fui fazer esse lançamento. Olha que louco. Eu passei 45 dias longe da minha família. Esse é o maior arrependimento que eu tenho na minha vida. 45 dias longe da minha filha e, na verdade, foram uns 35 dias longe da minha esposa. Porque no final, na época do lançamento, ela foi lá pro interior de São Paulo. Eu fiquei lá na casa do meu antigo sócio. E, cara, quando eu voltei para casa com a derrota nas costas, depois de ter passado 45 dias longe de casa, cara, aquilo foi um dos momentos que eu me senti o maior merda possível. Falei, cara, eu saí disso aqui para poder sair da minha casa para poder conquistar algo para minha família, para poder melhorar a vida aqui, e eu voltei do mesmo jeito. A sorte que naquela época eu já tinha minha agência, eu já faturava razoavelmente bem na agência, mas assim, foi um tombo muito grande para mim. E eu não tive inteligência emocional. Então, quando me perguntam, né, quais foram os seus maiores erros, cara, talvez esse tenha sido o maior erro meu, é não ter conseguido não ter conseguido perceber o poder da inteligência emocional. Eu sempre tive uma vantagem competitiva que eu não desisto das coisas. Muito fácil, né? Assim, de tipo, por exemplo, empreender, as coisas macro. As coisas micro eu já desisti de 1 bilhão de coisas, mas as coisas macro eu não desisto muito das coisas. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu ia empreender, eu ia morrer tentando se fosse preciso, mas eu poderia ter feito as coisas mais rápido se eu simplesmente tivesse entendido sobre inteligência emocional. E isso foi um problema muito grande não ter entendido isso antes. Né? E hoje eu olho para trás e falo, cara, que bom que eu entendo isso hoje. Então, você está vendo esse vídeo aqui, né, esse Q&A, essas perguntas e respostas, cara, se eu posso te deixar um conselho aqui, cuida da porra da inteligência emocional. Cuida da sua inteligência emocional. Investe grana, se for preciso, em terapia, em desenvolvimento. Eu fui num evento do Wendel Carvalho, Protagon. Você fala, pô, evento de coach, que não sei o quê. Cara, que se foda esse evento de coach. Aquilo lá mudou minha vida. Me ajudou a descobrir um monte de crenças enraizadas que eu tinha por conta de infância e coisas do tipo, que me travavam, entendeu? Que travavam meu crescimento. E aí eu fui desenvolvendo isso. Então eu te recomendo fortemente que se você hoje tem esse preconceitozinho, esse pensamento antiquado, esse pensamento bobo de que você não pode participar de terapia, você não pode participar de eventos de desenvolvimento pessoal, cara, abra a mente para isso. Porque isso mudou minha vida. E eu deveria muito ter investido nisso antes. Ao invés de ficar comprando, sei lá, iPhone, comprando porcaria, eu devia ter colocado toda essa grana em terapia e coisas do tipo. E é isso que eu recomendo que você faça. Tá aí, tá entregue o Q&A de hoje. Se vocês gostaram desse formato, comenta aqui pra mim. Esse formato é do caralho, Bruno, faz mais, que aí eu vou fazer depois. E vamos pra cima. Até o próximo vídeo.